Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Hoje eu venho aqui, através da palavra do Senhor, trazer uma instrução para os nossos corações, pois eu e você precisamos caminhar vigiando e orando. Olha, diariamente muitos de nós levantamos e vamos trabalhar, porque precisamos acumular bens financeiros para as nossas necessidades. Assim também é espiritualmente. Nós precisamos acumular força espiritual para agir ao nosso favor. Eu vou ser um pouco mais clara. Quando o Senhor nos convida a orar, Ele está dizendo, olha, você precisa orar porque você não sabe o que está acontecendo espiritualmente. Existem forças malignas tramando contra você. E às vezes é difícil a gente ouvir isso porque a gente pensa, nossa, que horror, não quero ficar pensando de maneira negativa. Mas isso não é um pensamento negativo, mas uma estratégia prudente. Quando o Senhor nos convida a vigiar, Ele está falando que nós devemos vigiar até mesmo as nossas palavras. Muitas das vezes nós lançamos palavras que são sementes e que dependendo do que nós falamos, o inimigo das nossas almas, ele pega isso como uma força maligna para nos oprimir. Quantas das vezes nós estamos nos sentindo abatidos, desmotivados, não temos força para fazer nem aquilo que nos é chamado a fazer, porque estamos oprimidos e muitas das vezes essa opressão vem com base em estratégias malignas. Ele usa aquilo que nós fazemos, os lugares que frequentamos, as palavras que lançamos, até mesmo aquilo que nós colocamos a nossa fé. Sabe quando uma pessoa fala uma coisa pesada e negativa e a gente deposita a nossa energia nisso? Depositamos a nossa fé nisso e passamos a acreditar em coisas negativas? Pois é, pensamentos negativos que destroem a nossa fé em Deus. Muitas das vezes potencializam a ação maligna sobre as nossas vidas. Mas quando nós buscamos uma estratégia para vigiar, ou seja, nós começamos a observar de maneira mais prudente as coisas que nos cercam. Começamos a perceber quando algo não vem de Deus. Começamos a perceber que as nossas próprias palavras devem ser policiadas e as nossas decisões também. E devemos orar mais e mais para acumular sobre nós um azeite espiritual, ou seja, para fortalecer o nosso espírito, potencializar a conexão de Deus na nossa vida, aumentando a presença do Senhor nos nossos dias. Muitas das vezes nós estamos espiritualmente fragilizados, como um celular. Imagina o seu celular acabando a bateria e você não se lembra de colocar para carregar. Chega um momento em que seu celular ele desliga, porque ele já não tem mais energia. Assim também somos nós. O nosso espírito ele é fortalecido quando nós oramos. É como se nós precisássemos estar constantemente recarregando as nossas forças para que assim o Senhor ele possa nos potencializar, nos blindar contra o mal. Nós precisamos orar mais e mais, orar pela nossa vida, pela nossa alma, pela nossa conexão com Deus. Precisamos apresentar o nosso lar, a nossa família. Precisamos pedir a Deus que abra os nossos olhos para que possamos amadurecer espiritualmente e perceber quando o inimigo ele está tramando contra nós. É importante que a gente vigie e ore. É importante que oremos e vigiemos. Nesse contexto aqui de Mateus, Jesus ele está instruindo os seus discípulos. É um momento em que Jesus estava indo orar em Getsemane e ele fala aos discípulos dele, olha, vigie e ore porque vocês estão dormindo. Vocês estão dormindo. E enquanto vocês dormem, o inimigo não está parado. Ele continua agindo. E muitas das vezes nós, por estarmos no momento mais confortável, nós acabamos dormindo. E quando a gente usa o termo dormir, é literalmente ficar distraído, não perceber que o inimigo está usando estratégias para nos atacar, para nos impedir de caminhar na direção de Deus, para nos impedir de prosperar na presença do Senhor. Hoje, eu quero fazer uma oração pela sua vida, para que você possa ser potencializado, fortalecido espiritualmente. O meu convite hoje é que você comece a observar sobre o que Deus está falando com você, o
que de fato você precisa vigiar? Qual é a estratégia que você precisa adotar para orar mais e mais? Faça um propósito de oração, sabe? Se coloque na presença de Deus, apresentando a sua vida espiritual para ser fortalecida. Alimente mais a sua alma da palavra do Senhor, para que assim você possa ser nutrido espiritualmente, não fique abatido. Muitas das vezes nós estamos abatidos e nos sentimos esvaziados porque não estamos nos alimentando da maneira correta, não estamos orando o suficiente. Eu não estou fazendo um convite para que você se torne uma pessoa extremamente religiosa, mas para que de maneira inteligente você entenda que a sua vida ela é guiada espiritualmente, e para que ela seja guiada em paz, em alegria, em gratidão, é necessário que você fortaleça a presença de Deus na sua vida, lendo mais da palavra do Senhor. Eu mesma, muitas das vezes, percebo que quando estou ficando abatida e enfraquecida, é porque estou negligenciando a minha vida espiritual. E nós não podemos deixar de cuidar da nossa vida espiritual. Eu já falei outras vezes, eu vou repetir. O nosso corpo espiritual é como o corpo físico. Ele precisa de alimento, ele precisa ser fortalecido, ele precisa de conexão. Então nós precisamos orar, precisamos vigiar, precisamos buscar. E perceba que nesse contexto, Jesus disse, olha, ore porque a carne, ela é fraca. Muitas das vezes o inimigo de nossas almas, ele vai colocar na nossa frente tentações. Ele vai tentar nos convencer de que esse caminho é o melhor. Ele vai arrumar argumentos para fazer a gente acreditar que essa estratégia é a melhor, é a mais fácil, mas eu quero dizer a você que é necessário que a gente ore para que Deus nos fortaleça e a gente não caia nas tentações. Às vezes as tentações estão ligadas a pecar com aquilo que falamos, com aquilo que fazemos, com quem nos relacionamos, lugares que vamos, coisas que decidimos fazer que está contra a vontade de Deus. Mas se a gente ora, Deus ele fortalece o nosso espírito e nós conseguimos dizer não para as tentações. Às vezes, muitas das vezes, o inimigo cria uma cilada, mas Deus ele age a nosso favor, sabe, dando ordem aos anjos e nos guiando para uma direção onde ele nos livra das ciladas malignas. Por isso hoje, que nós possamos tomar posse dessa palavra que diz claramente, olha, ore, vigie, porque você não pode ceder à tentação. A nossa carne, ela é fraca, mas Deus fortalece o nosso espírito quando nós oramos. Então que nós possamos, em nome de Jesus, nos conectar a Deus, potencializar a presença de Deus na nossa vida, alimentar a nossa alma da palavra do Senhor. Escolha um livro bíblico, comece a estudar, sabe? Separa aí um propósito em que você vai separar 1 hora por dia para ler a palavra de Deus, para meditar na palavra do Senhor, para você orar mais tempo, nem que você tenha que anotar no papel, sabe? Anote no papel aquilo que você precisa, fortalecimento espiritual, para que você possa orar, ter um compromisso com Deus. Presta atenção nisso que eu vou te falar e eu vou finalizar a mensagem. Muitas das vezes, quando nós não colocamos um compromisso com Deus, quando nós não nos dispomos a separar um tempo para Deus, nós negligenciamos, nós somos distraídos pelo inimigo de nossas almas que diz que a gente não tem tempo e faz com que a gente se dedique a tudo, menos a leitura bíblica, menos a oração. Sabe esse tempo que você muitas das vezes fica na internet distraído vendo coisas? Sabe quando você fica assistindo uma programação na televisão que leva 40 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, e aí você já liga e se conecta a outra programação que vai passar em seguida? Pois é, esse tempo você pode separar para alimentar a sua alma, para que você não seja tomado em opressão maligna, muitas das vezes abatido, sabe, para que as suas emoções, o seu psicológico, a sua vida emocional não seja acometida de um ataque espiritual, mas que você possa ser fortalecido em Deus e não ceda às tentações. Eu quero orar por você agora. Faça aí, coloque a sua conexão, seu coração em Deus, faça aí um pedido para Deus. Eu vou apresentar o seu pedido ao Senhor e vou orar pela sua vida, para que Deus ele possa, em nome de Jesus, ir de encontro às suas necessidades. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento, Senhor, cada pedido de oração, cada necessidade dos meus irmãos que estão aqui agora. Eu quero apresentar a minha vida também, Senhor, e quero pedir ao Senhor que possa vir de encontro a cada um de nós. Nós temos necessidade, Senhor, e precisamos do seu agir, precisamos da sua misericórdia. Senhor, nós precisamos que o Senhor derrame sobre nós graça. Eu quero pedir ao Senhor que nos proteja, que nos guarde, nos livre de todo mal, que repreenda toda e qualquer estratégia maligna que está sendo feita, que quebre toda palavra de maldição, Senhor. Deus, eu quero te pedir que nos fortaleça espiritualmente. Senhor, que o Senhor possa nos dar ânimo. Se nós estivermos
abatidos, que o Senhor nos fortaleça, nos dê ânimo, disposição, força, vigor. Visita, Senhor, as nossas almas, repreendendo todo e qualquer mal. Afasta, Senhor, toda ação maligna, faça uma limpeza espiritual, tira toda a opressão. Deus, nós precisamos da sua ajuda. Senhor, eu não sei o que os meus irmãos que estão ouvindo agora precisam, mas o Senhor sabe. Vá de encontro às necessidades. Enche essa alma de alegria e gratidão. Permita que essa pessoa tenha a sua presença potencializada. Que assim o Senhor faça no nosso dia, no nosso lar, na nossa casa. Traga paz para os nossos corações. Afasta, Senhor, todo e qualquer engano maligno. Nos ajude, Senhor, a ter prudência e vigiar, mas nos fortaleça para que possamos orar mais. Senhor, às vezes nós estamos enfraquecidos e não conseguimos orar o suficiente, mas eu quero pedir ao Senhor que não deixe o inimigo nos distrair, mas que nos fortaleça agora, Senhor. Que nesse momento dessa oração o Senhor vá tocando no nosso espírito, nos potencializando, fortalecendo. Potencialize, Senhor, a tua presença. Fortaleça a nossa alma, afasta tudo aquilo que é negativo e permita que tenhamos, Senhor, um dia de paz, alegria e gratidão, um dia, Senhor, em que nós possamos ter ânimo, disposição para fazer o que precisa ser feito. Que em nome de Jesus, a partir dessa oração, o Senhor possa, Senhor, nos guiar. Guie, Senhor, alimente a nossa alma, nos fortaleça para que possamos ter um compromisso com o Senhor. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.